pessoal, bom dia. Um salve aí para a galera beneficiários e beneficiárias do Bahia Produtiva. Meu nome é Ediane Bispo, eu faço parte do coletivo de comunicação da COFASP e o nosso vídeo encontro de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema comunicação popular para o turismo rural de base comunitária. O nosso vídeo encontro será dividido em 3 blocos e onde a gente vai falar um pouquinho, primeiramente, sobre uma introdução, né, de qual a importância da comunicação popular para fortalecer as atividades do turismo comunitário. Depois a gente vai trazer um pouquinho sobre os pontos cruciais e as formas de parcerias que podem estar sendo feitas para realizar a autogestão dessa comunicação. E por fim, a gente traz um pouquinho da experiência de grupos de turismo de base comunitária daqui do Piemonte da Diamantina. Desde já eu gostaria de agradecer a galera do Bahia Produtiva, que contribuiu para a produção desse vídeo, e também agradecer ao pessoal do Grota Quilombola, que é o grupo de experiência que a gente vai estar exemplificando aqui o tempo todo na aula, e que ao final também traz um depoimento da coordenadora Josiane Santos, né? Também gostaria de agradecer ao pessoal do Quilomberê, especialmente a Anderson Oliveira, que é a ACR da ATABAC, da Associação Quilombola do bairro Quilomberê, né, que está se estruturando também para desenvolver o turismo de base comunitária. Então, por que a comunicação ela é importante, né, para desenvolver o turismo? Se a gente não divulga as nossas ações, né, se a gente não comunica, se a gente não propaga, ninguém vai saber, né? As pessoas, principalmente de fora, de mais distante, dificilmente vai saber que existe ali um atrativo turístico interessante em determinada comunidade. Então, a comunicação ela é fundamental, né? E uma comunicação que de fato dialogue, que faça o público, né, o consumidor, se interessar por visitar essa comunidade e conhecer esses atrativos. Então, a gente pensa na comunicação popular, pensando na questão da linguagem, né, das ferramentas mais populares, mais interativas, mais dinâmicas, que usam um pouco de arte também, porque esse tipo de comunicação ela é mais interessante para fazer chegar ao público e despertar esse interesse. Então, a gente traz aí, por exemplo, né, o cordel. O cordel é um exemplo de ferramenta da comunicação popular utilizada há muitos anos, né, principalmente na região Nordeste, que difunde a nossa cultura, histórias e causas. E ele também pode sim ser utilizado para difundir as atividades, os atrativos turísticos de determinada comunidade. Por exemplo, aí da imagem, eu trago um cordel, que é o cordel Pernambuco, joia rara do Nordeste brasileiro. Então é um exemplo de como esse tipo de comunicação popular, né, em versos, pode fazer quem lê se interessar, né, em conhecer que joia rara é essa do Nordeste brasileiro, né? Que Pernambuco é esse? Então, a partir da narrativa ali, é também uma forma de divulgar, né, de comunicar o que tem de bom em Pernambuco, que as pessoas podem conhecer. É também a música, né? Eu trago aí o exemplo de uma senhora tocando um samba numa comunidade, numa das comunidades quilombolas de Mirangaba. E só para exemplificar mesmo, né, que a música, ela também, principalmente as canções populares, elas também são importantes para divulgar, né, para comunicar, porque através da linguagem artística, sonora, ela pode sim levar para o ouvinte, né, uma pessoa que está longe, está em São Paulo, por exemplo, ouvir falar sobre os contos griosos, sobre as rodas de samba, as cachoeiras, belas cachoeiras de Mirangaba, por exemplo, pode se interessar em pesquisar e ver imagens e de repente vir conhecer a comunidade simplesmente a partir do que já ouviu, né, numa canção. Atualmente a gente tem muito
feito a comunicação, né, para atingir o público através das redes sociais, principalmente agora na pandemia, que quem não utilizava ainda meio que se viu mesmo na obrigação de aprender e dominar essas ferramentas. E nos grupos de turismo, né, na área do turismo não é diferente. As redes sociais, principalmente as mais populares, também são importantes veículos de comunicação para estar divulgando os atrativos turísticos, né, de uma comunidade. Então, o que é o turismo de base comunitária, né? No turismo comunitário, as atividades apresentam gestão coletiva e transparência no uso e na destinação dos recursos, e na qual a principal atração turística é o modo de vida da população local. O turismo comunitário, ele não é exatamente um tipo de turismo, né? Existe o turismo cultural, o turismo ambiental, o turismo religioso, o turismo gastronômico. Esses são os tipos de turismo, né? Tipo de atividades turísticas dentro da grande área, né, do turismo. E o turismo comunitário, ele é, na verdade, uma forma de organizar e de divulgar todas esses atrativos, né, essas diversidades turísticas presentes em determinada localidade ou região. Então, por ser comunitário, ele é feito de forma coletiva, né? Que pode ser através da formação de um grupo de pessoas, de empreendedores, de uma comunidade, de pessoas que se unem em prol de um objetivo comum, que é estar divulgando, né? Tá fortalecendo, tá estruturando essas ações e preparando a comunidade para que o público venha conhecer seus atrativos. No turismo de base comunitária é feito dessa forma, de forma coletiva, né, com transparência dos recursos e os modos de vida são os principais atrativos turísticos da população, né, da localidade. É o modo de vida da população local que é a principal atração, né? É a forma como eles vivem, é a forma como eles produzem, seja a produção agropecuária, a produção agroecológica, a cultura do lugar, né, a religiosidade, os festejos e os atrativos ambientais também, né? São os pontos turísticos e históricos também da localidade. Então, nesse tipo de turismo, a comunidade é proprietária dos empreendimentos turísticos e há a preocupação em minimizar o impacto ambiental e fortalecer as ações de conservação da natureza. Não são empreendedores de fora ou empresários de fora que vêm fazer investimentos na comunidade, né? Por exemplo, construir um hotel grande, um mercado grande para que as pessoas agora vá lá conhecer as cachoeiras e passar lá no mercado ou no hotel e ficar hospedado. Não. No turismo de base comunitária, são as pessoas da própria comunidade que devem ser as proprietárias dos empreendimentos, né? De toda essa logística de recepção das pessoas que vão visitar. Por exemplo, a hospedagem, são as pessoas da própria comunidade, né? Uma pensão, ou é a casa de alguma família, a lojinha de artesanato, ou não necessariamente a loja, mas o artesanato ele é comprado na mão de Dona Maria ou Dona Joana, que faz um crochê ou que faz uma esteira de palha, outros tipos de artesanato. A guia turística para o local não é uma empresa de turismo que vem de fora, são os próprios moradores da comunidade, né? Que conhece cada canto, conhece cada cachoeira, cada trilha e que vai levar esses turistas para conhecer a comida, né? A gastronomia local também, ela é fortalecida, né? Não é um restaurante que vem de fora, são pessoas mesmo da comunidade, né? É um barzinho, é um mini restaurante, é uma família que oferece determinados pratos típicos locais. Aí vocês estão vendo a imagem do coco babaçu, do leite de coco babaçu, né? É um exemplo
de alimento presente na culinária, né, na gastronomia local das comunidades quilombolas. O consumo consciente no turismo de base comunitária, os próprios moradores, os grupos, né, seja a associação que esteja gerindo, seja um grupo de mulheres ou um grupo de jovens, eles têm sempre essa preocupação com a sustentabilidade, né, o desenvolvimento sustentável da comunidade, a preservação, para que não seja devastado, né, tão rápido ou que nunca seja devastado e não seja um turismo predatório, né, que polua as cachoeiras, que deixe lixo, que degrade o meio ambiente. Então há sempre essa preocupação, tanto com o consumo consciente como da preservação e da conservação da natureza. Visa promover um turismo mais justo, que coloca a população local no protagonismo em todas as etapas, desde o planejamento, a implementação e o monitoramento, levando em consideração a sustentabilidade social e ambiental das atividades, porque levar em consideração a sustentabilidade social e econômica também, porque se uma comunidade, uma determinada comunidade se organiza porque ela já tem ali atrativos turísticos e tem muita visitação, e um determinado grupo ou associação resolve organizar, é porque ali tem um problema a ser resolvido, né? Seja um problema de geração de renda, né? Que a comunidade tem essa carência, geração de emprego. Então, essa sustentabilidade ela tem que ser econômica e ambiental, né? Que ela visa, de fato, fortalecer a economia local, né? Gerar renda para as pessoas da localidade, feita sempre de forma coletiva. Por exemplo, vocês estão vendo aí a imagem, a segunda imagem, as mãos, né? As mãos que se unem. Uma das questões mais importantes para fazer o turismo de base comunitária dar certo é a união da comunidade, a união das pessoas, o interesse de todos em se unirem, cada um ali, cada morador. A senhora que planta hortas orgânicas, o seu João que ordenha a vaca, que tira leite, né? Ou que tem cavalos que pode também ser um atrativo turístico. A Dona Maria que faz uma galinha caipira com leite de coco babaçu, a Dona Joana, que tem uma casa mais ampla que pode oferecer hospedagem. E como fica a questão da comunicação no turismo de base comunitária? Primeiramente, a comunicação ela tem que ser interna. A comunidade, né, as pessoas da comunidade, os grupos que estão organizando que querem organizar essas atividades turísticas, né, que quer fazer o turismo local de base comunitária, se comunicar bem, né, as pessoas da própria localidade, os próprios integrantes desse grupo. A comunicação, primeiro, ela tem que ser estruturada internamente, né, se há uma boa comunicação entre todos os interessados ali, com certeza será mais fácil para a comunicação externa. Então, um exemplo de como fazer essa comunicação interna, né, na comunidade, já trazendo um pouco também das ferramentas que são mais populares e de maior alcance. Hoje em dia a maioria das comunidades já tem acesso à internet, né? Eu estou falando na realidade que tenha. As que não têm, tem outras formas, mas para as que já têm, os grupos de WhatsApp, por exemplo, é interessante que seja criado um grupo de WhatsApp específico, né, com regras e temas específicos a ser discutido, só relacionado ao turismo local, né, só às atividades locais, seja para falar de uma reunião que vai ter na comunidade, né, com todo mundo que tem algum tipo de empreendimento, ou seja para planejar como que os moradores podem estar fazendo para fortalecer essas atividades turísticas. O grupo de WhatsApp ele pode ser interessante e é uma ferramenta importante para organizar essa comunicação interna na comunidade.
O megafone também é um instrumento importante, embora na maioria das comunidades as casas sejam um pouco distantes, sempre o que falar aqui, o vizinho daqui a 100 ou 200 metros vai ouvir. Mas, por exemplo, em um dia que esteja acontecendo alguma atividade na comunidade, né? Um samba de roda, por exemplo, ou um caruru. Então, o megafone ele pode ser importante para as pessoas que estão organizando a atividade se comunicarem, né, e fazer com que demais escutem e esses sons, né, esses ruídos, chame também a atenção dos vizinhos, né, que estão próximos e das pessoas que podem estar passando na estrada ou passando por perto no momento. Rádio também é um instrumento importante para organizar a comunicação. Tanto o rádio para usar com guias, por exemplo, né, com as pessoas que vão guiar os turistas até a cachoeira, né? Então, é importante um rádio para estar se comunicando, caso alguém se perca, ou caso aconteça algum distanciamento entre o grupo. E outra forma importante de organizar essa comunicação interna pode ser através de murais, né? Murais no local onde o grupo se reúne, seja na associação, seja na casa de farinha. É importante que todos os integrantes desse grupo, né, tenham acesso a todas as informações, tenham acesso a datas de reuniões, a planejamentos, tenham acesso e participem, porque o protagonismo do turismo de base comunitária, como eu falei no início, é de todos, né, da população local, então é importante que todos participem. E esses murais, né, de associação é também uma forma de comunicação, ainda utilizada bastante nas comunidades, principalmente as comunidades menores, né, que não possuem sinal de internet ou de telefone. Então é uma forma também de estar se comunicando. E outra forma de fazer a comunicação interna são em reuniões, em assembleias, nas reuniões de planejamento, que é fazer o repasse, né? Como eu falei no início, o turismo de base comunitária, ele requer transparência, ele requer união de todas as ações. Então, o grupo ele tem que estar organizado e estar planejando sempre formas e estratégias de estar melhorando os serviços que a comunidade oferece para que cada vez mais a comunidade seja visitada. A partir do momento que tem um grupo, seja ele formado por membros de uma associação, ou por grupo de jovens, ou grupo de mulheres, é importante que esse grupo que faça essa mobilização turística local, ele tenha uma identidade visual definida, né? Uma visão, uma missão, do que é que se pretende, quais são as áreas de atuação, porque o turismo é muito amplo, né? Então, essa escolha, essa definição é a partir do que se encontra na comunidade, né? O turismo religioso, as festas tradicionais, o turismo cultural, o samba de roda, é a capoeira, é a dança, é a música de chula lá dos senhores. Quais são as áreas de interesse, né? É o turismo ecológico, são as grutas, são as cachoeiras, é a biodiversidade local, a gastronomia, né? É a forma como produz ainda o doce de banana, por exemplo, Catinga do Moura, é a forma como se faz a rapadura ainda no tacho, em algumas comunidades da região de Itaitu, por exemplo. Dentro de uma comunidade tem as variedades, né, as diversidades de atividades e de atrativos que podem ser potencializados, né, podem ser organizados e servir de vitrine turística ou não. E tendo esse grupo formado, ele definir a visão, a missão e quais as áreas que esse grupo vai atuar, é hora de pensar, né, em uma imagem desse grupo que está gerindo esse turismo comunitário. Então, eu trouxe aqui o exemplo da identidade visual do grupo Grota Quilombola, que é o grupo de turismo étnico comunitário que está atuando, né, lá em algumas comunidades quilombolas do município de Mirangaba.
Então, tem aí, por exemplo, a logomarca. A logomarca é importante para uma comunidade. Quem vê o grupo Turismo Grota Quilombola, né, nas redes sociais, ou nos sites, ou nos jornais, já vai identificar ali que pertence a uma determinada região, um determinado lugar que ela visitou em determinado momento. É importante que nessa logomarca ela represente de fato a comunidade e suas diversidades, né? Por exemplo, o grupo de turismo Grota Quilombola, eles trazem coisas que representam mesmo a realidade local, né? A força da mulher, são os coqueiros, né? As palmeiras que estão presentes na maioria das comunidades onde o grupo atua, né? Que lá tem bastante coco babaçu, então as palmeiras representam o coco babaçu, né? O rio, né? Essa água que corre representa o potencial hídrico da região, né? Tem muitas cachoeiras lá. O verde que representa as matas que existem. As cores, né? As cores que representa os povos africanos, né? Que representa a cultura afro. E isso porque, por exemplo, na Grota Quilombola, são comunidades quilombolas, né, remanescentes de quilombo, que têm uma história, né, que estão se reconhecendo e que lutam pela equidade racial, né, e pela garantia de direitos, tanto os direitos do território como o direito de preservação da memória, da história, né, e da cultura ancestral de base de origem africana. Esse é um exemplo, né, de uma logomarca que ela deve conter para representar de fato os atrativos turísticos dessa comunidade. A identidade visual, ela tanto vai na logomarca como ela vai no panfleto que é distribuído, no guia turístico, no folder que apresenta o que é que tem na comunidade, né? Esses são importantes, sejam eles impressos ou digitais. É importante, principalmente para quem está chegando a primeira vez na comunidade, né? É importante que o grupo de turismo organizado pense em produzir esses materiais de comunicação para que sejam distribuídos, né? E a pessoa que vem, ela pode levar para outro lugar, distribuir para outra pessoa e outra pessoa também, a partir do que viu no folder, né? Do bom texto, um texto claro, conciso, né? De uma boa fotografia, ela se interessa também em vir conhecer. Então, é importante que sejam textos pequenos, né, e claros, que descrevam a visão, o conceito, né, que esteja lá especificando os serviços que a comunidade oferece, quais são os eventos, o que é que tem no calendário cultural de eventos da comunidade. Por exemplo, é o Arraiá, é o São João, né, é a festa tradicional de Reis. É importante também que um outro material de comunicação que pode estar sendo produzido, né, que ajuda a organizar, a fortalecer e dá até credibilidade também para o turista que está chegando. É um roteiro, né, um mapa com um roteiro de quais são as principais atividades que tem na comunidade, né, quais os principais atrativos turísticos. É um roteiro especificando onde é que fica a igreja das figuras, por exemplo, onde é que fica a Cachoeira do Gelo, a quantos quilômetros, a quantos metros. Então aí está um exemplo de uns folders que foi produzido pelo grupo de turismo Grota Quilombolas. Então, boa fotografia, o texto pequeno, especificando o que é que oferece, que é o turismo ambiental comunitário, é a agricultura familiar, belezas naturais, o patrimônio histórico e as tradições culturais. Aí do outro lado já tem uma proposta de roteiros. Aí já tem a parte do pôr do sol, o samba de roda, os contos griots, né, que é a contação da história da comunidade, a Igreja das Figuras lá embaixo, a cachoeira, são um exemplo de do que é que pode conter num roteiro turístico, né, de uma comunidade que esteja se estruturando e organizando o seu turismo de base comunitária. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia,
por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.